Olá pessoal, tudo bom? Rodrigo Veleda. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas diferenças, pelo menos que eu tenho conhecimento, ao meu ver, tá? Sobre conciliação e sobre as audiências de mediação, tá? Conciliação e mediação. Ah, Rodrigo, mas tem diferença? Eu achava que fosse a mesma coisa, conciliação e mediação. Não. Primeiramente, onde nós a encontramos? Onde está a previsão? A previsão está lá na Lei 13.105, que é o nosso novo Código de Processo Civil, certo? Isso todos vocês sabem, quem está estudando ou os meus próprios colegas, ok? Aqui no escritório nós fizemos diversos tipos de conciliação. Tá? A conciliação ela é um meio mais objetivo, é um meio que nós vamos intervir um pouco mais nas ações, um pouco mais nos casos para tentar solucionar o conflito que há entre as partes, tá bom? Ou seja, chegou alguém aqui no escritório ou um casal que esteja se separando e eles já sabem mais ou menos que querem se separar, não têm filhos menores. Nós vamos tentar conciliar, nós vamos tentar verificar a melhor forma, nós vamos dar algumas alternativas juntamente com eles e vamos chegar num acordo e solucionar o conflito das duas partes, certo? Conciliação, com mais objetividade, mais superficial e mais diretamente envolvido. Essa terceira parte, que é o conciliador, estará diretamente envolvido no caso, tá? Dando alternativas e formas para resolucionar o conflito. Já na mediação, que está lá no artigo 165, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, tá bom? Na Lei 13.105, como eu já falei anteriormente. Na mediação, as mediadoras na audiência de mediação tentarão de forma indireta, tá, ajudar as partes no diálogo, ou seja, deixarão elas à vontade para dialogarem e as próprias partes entre si tentarem resolver esse conflito, certo? Esse é o intuito da audiência de mediação, quando há um relacionamento mais afetivo, quando há um relacionamento entre as partes onde elas não vão se desligarem. Por exemplo, qual exemplo? Por exemplo, estão se separando um casal e as partes têm filhos menores. Então, quem vai ficar com a guarda do filho? Como vai ser o pensionamento? Isso é um relacionamento que vai perdurar pela vida toda, certo? Relacionamento de pais e filhos, ok? Então eles vão precisar fazer uma audiência de mediação porque é obrigatório agora, tá? Então lá as mediadoras tentarão de forma indireta fazer com que as partes dialoguem e cheguem à resolução desses conflitos, tá? Assim como se for uma dívida entre as partes também e as mediadoras acham que elas podem solucionar esse conflito diante do diálogo, dando algumas alternativas também, mas intervindo o mínimo possível, deixando com que as partes dialoguem entre elas e cheguem à resolução desse conflito. Se achar necessário, as mediadoras ainda poderão marcar outra audiência de mediação. Nada tem para impedir elas, se acharem necessário, tá, de fazer outra audiência de mediação. Então, essas para eu e para aqui no escritório, posso compartilhar com vocês as principais diferenças. Na conciliação, então, mais objetivo, de forma mais superficial, mais diretamente envolvido nos casos, essa terceira pessoa, o conciliador, eu, estarei envolvido mais diretamente junto com as partes, junto com a demanda, junto com o caso, formando mais, dando algumas formas, algumas alternativas para solucionar o problema. Lá, audiência de mediação, tá? As mediadoras deixarão com que as partes dialoguem e cheguem a um acordo, solucionando o conflito, ou seja, é uma forma mais subjetiva, é uma forma que vai intervir um pouco menos indiretamente, deixando com que as partes mesmo, elas cheguem a este acordo, elas cheguem a resolver o conflito entre elas. Ok? Espero ter ajudado vocês a também entender um pouquinho da diferença entre conciliação e mediação. E se vocês lerem lá o artigo 165, parágrafo 2º na conciliação e 3º de mediação, vocês entenderão um pouquinho melhor também, tá bom? Desde já agradeço vocês terem assistido ao vídeo.